Olá, mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos para o livro Joel. Vamos ver o que o Joel vai nos contar. O que o Senhor tem nos falar através do profeta Joel. Nós vamos fazer a leitura só do capítulo 2, no versículo 12. O 12 até o 17. E diz assim: o título é O Chamado ao Arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrepende-se, e ao passar deixe uma benção. Assim vocês poderão fazer uma oferta de cereal e oferta derramada para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoque a assembleia sagrada, reúnam o povo, consagram a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados, deixe os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança um objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus, o Deus deles? O dia do Senhor, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aqui o profeta Joel, ele vai descrever, no contexto aqui da nação de Israel, o profeta está descrevendo uma desgraça que haverá de acontecer na nação de Israel. E ele vai descrever aqui com o que está vindo contra a nação de Israel. E aqui ele vai anunciar que um exército, o Senhor envia um exército adiante dele para a nação de Israel. E esse exército é um exército de gafanhotos. Um exército que vem devorando tudo. 4 tipos de gafanhotos. Também ele descreve uma seca severa. Uma seca devastadora. E depois da seca, um fogo que devora as árvores do campo. E no contexto da destruição, no contexto do exército que o Senhor vai trazer contra a nação de Israel, nós vamos ver que esses gafanhotos, eles vão destruir, vão passar. A palavra de Deus vai dizer que adiante deles é um jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto, tudo devastado, tudo destruído. Também ele vai dizer que o Senhor vem na frente do seu exército, guiando o seu exército. E ele vai descrever que aonde esse exército passa, eles não desmancham as suas fileiras, eles vão marchando sempre em linha reta. Um não empurra o outro, mas eles vão sempre à frente. E eles vão escalar as muralhas como fosse um soldado, vão pular as janelas,
Aqui o profeta Joel descreve detalhadamente o que vai acontecer com a nação de Israel, com o território de Israel, por conta de que Deus está trazendo esse exército, essa destruição. No contexto aqui é porque os sacerdotes se desviaram do Senhor. O povo de Israel estava desviado do Senhor. O sacerdote estava vivendo uma vida de hipocrisia. E o povo estava se desviando do Senhor, adorando outros deuses. Ou seja, o culto já era um culto fraco, um culto que o Senhor não tinha mais prazer no culto deles. Agora o Senhor anuncia através do profeta Joel uma destruição, e atrás desses gafanhotos ainda acontecerá uma grande seca, que a pastagem vai secar. E depois da seca ele ainda vai anunciar um fogo devorador que vem também assolando a terra. Ele vai dizer que o gado vai ficar sem um pasto, sem a sua pastagem. Até as ovelhas vão sofrer. O gado muge no campo, sem grama, sem capim, sem pasto para comer. É uma crise financeira terrível, uma crise, um estado de calamidade pública terrível que está acontecendo na nação de Israel. Então, o Senhor chama o povo de Israel a um arrependimento diante de tudo isso. Olha o que ele diz. Agora, porém, ou seja, agora mesmo, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, ainda assim, depois de uma destruição dessa, depois do povo ter se desviado do Senhor, depois dos sacerdotes estar vivendo uma vida de hipócrita no culto, o culto feito de qualquer jeito, ainda assim, depois disso, o Senhor chama o povo de Israel ao arrependimento. Ele vai dizer assim: voltem-se para mim de todo o coração. Ou seja, é um arrependimento, é uma volta profunda, é uma volta sincera, de todo o coração. E essa volta é uma volta com quebrantamento, ou seja, com jejum, lamento e pranto. Não é uma volta de qualquer jeito, é uma volta de um arrependimento sincero. Irmão, quando uma pessoa se arrepende sinceramente, ela é tão quebrantada que ali ela jejua, ela lamenta, ela chora, ela pranteia, ela se lança ao chão com a cara no pó, porque está realmente arrependida. Era o arrependimento naquele tempo que o Senhor estava chamando, é um arrependimento sincero. O Senhor está chamando um arrependimento profundo, uma volta sincera para Ele. Hoje nós vemos nas igrejas como é que é o arrependimento. Às vezes a pessoa chega lá e diz assim: eu me arrependi, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa. As pessoas vão orar hoje, elas não querem colocar o joelho no chão, elas não querem colocar o rosto no pó, elas querem simplesmente orar conversando com o outro, orar caminhando, olhando para o lado e caminhando e falando no meio do templo, mas não querem mais se prostrar, se ajoelhar. Quando a gente se ajoelha, irmão, a gente está prostrando diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, eu não consigo fazer nada sem Ti, Senhor. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, toma de conta da minha vida. É essa maneira que a gente tem que se comportar diante de um chamado arrependimento. E no 13 o Senhor diz assim: rasguem o coração, não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus. Ou seja, o que estava acontecendo ali? O que era o contexto ali? O contexto era que
No contexto daquela época, quando você ouviu uma notícia triste, uma notícia agravante, você se entristecia, ficar virado, o que você fazia? Você rasgava as vestes. Rasgava as vestes. E esse rasgar de veste virou sinônimo de quebrantamento. Até no culto estava acontecendo isso. Até os sacerdotes estavam fazendo isso. Agora os sacerdotes, qualquer coisinha, rasgavam as vestes. Mas aqui dali não passava de uma hipocrisia. O Senhor não quer um culto faz de conta. O Senhor quer um culto santo ao Senhor. Aí por isso que ele diz, rasgue o coração. Ou seja, é uma volta sincera com quebrantamento, arrependimento genuíno. Ele vai dizer assim, ó, pois ele é misericordioso e compassivo. Ou seja, o Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo. Volte para ele. E ele continua dizendo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Ou seja, o nosso Senhor, ele é paciente. O nosso Senhor, ele é muito paciente, cheio de amor. E ele se arrepende e não envia desgraça. Se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para o Senhor de todo o coração, quem sabe assim ele se arrepende. Quem sabe assim ele usa de misericórdia e de compaixão para vocês. E não traz a destruição, não traz a desgraça. No 14 ele vai dizer assim, talvez ele volte atrás e se arrependa. E ao passar deixe uma benção. E assim vocês poderão fazer oferta derramada e oferta de cereal ao Senhor, seu Deus. Ou seja, talvez ele volte atrás e se arrependa. Entendeu? Ou seja, o Senhor se arrepende, irmão. A palavra de Deus vai dizer várias vezes que se arrepende. Só que, como que é o arrependimento do Senhor? O Senhor, ele não é como os homens, que se arrepende do que fez e volta atrás, desfazer o que já fez. O Senhor não se arrepende desse modo. Quando a palavra de Deus diz que ele se arrepende de continuar fazendo o que já está fazendo, ele para de fazer. Ou até deixa de fazer aquilo que ele via fazer ainda. Mas ele não se arrepende do que ele fez. Então, talvez ele se arrependa aqui de continuar, de trazer essa desgraça para o povo. Era isso que o profeta dizia. E ao passar, deixa uma oferta, uma benção para vocês. Para você fazer uma oferta de cereal e uma oferta derramada para ele. No 15 ele vai dizer assim, toquem a trombeta em Sião, ou seja, façam um alarme, toquem a trombeta, alertem o povo, alertem. Ele vai dizer assim, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Agora o profeta vai dizer para o povo, se reúnam, toquem a trombeta, alertam todo o povo, chama todo o povo a uma reunião, consagre, faz uma assembleia sagrada ao Senhor, todos para um arrependimento sincero ao Senhor. É isso que o profeta estava dizendo. No versículo 16 ele vai dizer assim, ó, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciões, ou seja, quem são os anciões? Ele quer que o povo se reúna, está chamando o povo a uma reunião para uma assembleia sagrada. E ele quer que consagre essa assembleia. E o primeiro que ele chama é os anciões, ou seja, os de cabelo branco, ou seja, os cabeças, os líderes. Irmãos, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Sempre que Deus vai trazer o juízo dele, ele começa pela casa de Deus, pelo templo. As autoridades do templo, os que ministram perante o Senhor, aqueles que são os cabeças, os líderes ali, eles são os primeiros a ser convocados a um arrependimento. Porque sempre quando o juízo vem, ele começa na casa de Deus. Irmão, se nós queremos um arrependimento, se nós queremos que a igreja se arrependa, que a igreja se volte para o Senhor, o primeiro que tem que se arrepender, irmão, não é a igreja, não, é o cabeça, a liderança. A liderança tem que estar na frente. A liderança tem que se arrepender primeiro.
Quando a liderança, irmão, toma a frente, toma atitude, se quebranta, se ajoelha, clama por misericórdia, a igreja há de clamar também. E Deus o ouve, porque toda a igreja está clamando. Deus ouve, Deus responde o clamor da sua igreja. Mas a igreja, irmão, os liderados, eles esperam pela liderança. Então, os cabeças, a liderança, é os primeiros a ter que se prostrar de joelho e clamar por misericórdia. É isso que nós precisamos fazer para Deus trazer um avivamento. Nós muitas vezes pedimos avivamento, mas vamos ver, a liderança não se une com a igreja. A liderança não se quebranta, a liderança não se prostra, a liderança não se arrepende. Quer que a igreja faça todo esse processo sozinho. E Deus não ouve, porque Deus quer todo o povo arrependido, clamando em uma só voz por misericórdia. Agora, nós vamos ver aqui que ele reúne primeiro os anciões, as lideranças, os cabeças, para arrependimento. Também, agora ele vai dizer assim, reúnam as crianças, ou seja, nem as crianças não estão de fora. Irmãos, as crianças, o lugar de criança é na igreja, o lugar de criança é no culto. As crianças têm que estar no culto. Nesta convocação aqui, as crianças não ficaram de fora, as crianças foram o segundo a ser chamado para comparecer à reunião, à assembleia. E também, ele vai dizer assim, mesmo os que mamam no peito, ou seja, até os recém-nascidos, aqueles de colo, que mamam, lugar de criança, de bebezinho, aquele faz diferença entre as criancinhas pequenas, até a de colo, com as crianças jovens, adolescentes. Todos estão convocados, jovens, adolescentes, até os que mamam. Até os pequeninos que ainda estão mamando, precisam estar na igreja, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam estar no culto. Tem criança, o lugar de criança é na igreja, é no culto, ouvindo a palavra de Deus. Criança tem de crescer na igreja para aprender. E outro, ele vai dizer assim, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, ou seja, agora ele faz uma convocação geral. E ele vai dizer assim, até os últimos que estavam de fora aqui eram os recém-casados. Por quê? Porque na cultura deles, quando uma pessoa se casava, a pessoa tinha os rapazes, os soldados, quando se casavam, eles tinham uma férias. Eles iam para uma lua de mel, eles ficavam de férias, tinha um ano, aproximadamente um ano de férias. Só que aqui o Senhor convoca até os recém-casados, deve sair dos seus aposentos. Ou seja, essa volta para o Senhor é uma volta tão séria, tão profunda, que todos têm que comparecer para uma assembleia solene, séria, até os recém-casados. Ninguém está despachado para isso. Ninguém está dispensado para ficar de fora. Todos estão convocados para uma assembleia solene de arrependimento, de quebrantamento. Nós vamos ver mais o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chore entre o pórtico do altar e o templo, orando. Ou seja, agora ele diz que os sacerdotes, os cabeças, a liderança, os que ministram, os que ensinam, os que pregam, os que têm cargo de liderança, eles estão convocados a chorar, a prantear no templo, orando. Agora é um choro com oração, é uma oração com pranto, com choro, é um arrependimento genuíno que o Senhor quer, uma volta de todo o coração, um quebrantamento profundo, uma volta profunda para o Senhor. Este é um chamado arrependimento que o Senhor requer do seu povo.
para que ele possa trazer um avivamento, irmão. Nós oramos pelo avivamento, mas não se prostramos diante do Senhor, mas não nos humilhamos diante do Senhor. Nós queremos um avivamento, mas queremos que o Senhor faça o avivamento do nosso jeito. Um avivamento, nós queremos permanecer do jeito que estamos, uma vida de pecado, vivendo de qualquer jeito, vivendo como fossem as pessoas comuns do mundo, e ainda oramos por avivamento, sendo que para trazer um avivamento, como o Senhor vai trazer aqui, primeiro ele faz uma convocação para um arrependimento profundo. E ele continua dizendo assim, qual é, aqui ele vai citar aqui o tipo de oração que o Senhor requer que eles façam. A oração é essa: poupa o teu povo, Senhor, não faça da tua herança um objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Ou seja, a oração é que o Senhor poupe o seu povo. Nós temos que orar para que o Senhor nos poupe, para que o Senhor nos livre da destruição que há de vir sobre nós, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. E o argumento que ele usa é sobre a glória do Senhor ainda, que ele vai dizer, sobre o zelo do Senhor. Ele vai dizer assim, ó: poupe o seu povo, Senhor, não faça da tua herança um objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que ele diz assim, não faça da tua herança um objeto de zombaria e um chacota entre as nações? Ou seja, ele está clamando por misericórdia para que o Senhor poupe o povo, e que o Senhor não venha fazer da sua herança um objeto de zombaria. Por que ele não quer que o Senhor faça da herança dele um objeto de zombaria e nem um objeto de chacota? Por quê? Ele vai dizer assim: porque haveriam de dizer entre as nações, onde está o seu Deus? Irmãos, quando acontece qualquer coisa dentro da igreja, entre um crente, quando um crente peca, quando uma liderança da igreja peca, cai no pecado, a primeira coisa que os ímpios vão fazer, que as nações vão fazer, é dizer assim: olha, rapaz, é um crente, rapaz, e não é que ele é crente, rapaz, e é porque foi um crente, entendeu? Onde está o Deus dele? Está vivendo desse jeito, mendigando, passando necessidade. Cadê o Deus dele? Que ele tanto prega que o Deus dele supre toda necessidade, está passando por necessidade. Onde está o Deus desse povo? Eles pregam sobre o Deus dele, que é um todo-poderoso, e o Deus dele deixa eles passar por isso, estão sofrendo, viraram um objeto de zombaria. É isso, esse é o argumento que o Senhor diz para eles usar, porque é um argumento que mostra zelo, que ele sabe que toca o coração de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é zeloso pela sua glória, pelo seu nome. O Senhor faz tudo para a sua glória, o Senhor faz tudo para o louvor da sua glória. Então o Senhor é zeloso para com o seu nome. Então por isso que o argumento aqui é para que o Senhor não faça da nação um objeto de zombaria, porque ele sabe que se o Senhor fizer isso, o povo vai ficar dizendo: onde está o Deus deles? Por que o Deus dele deixou eles passar por isso? Porque o Deus dele, sabe que o Deus dele não era capaz de livrá-lo? É isso que as nações diziam. Quando Moisés estava tirou o povo do Egito também, que o Senhor, na época quando Moisés subiu no monte para trazer as tábuas da lei, que o povo pecou fazendo um boi de ouro para adorar, um bezerro de ouro para adorar. O Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir essa nação inteira e vou fazer outra nação de você. E Moisés vai e clama a Deus por misericórdia pelo povo. E Moisés usa esse mesmo argumento. Moisés diz assim: Senhor, não faça isso, Senhor, porque senão as nações vão dizer, vão dizer assim, vão falar de você assim, dizendo:
Olha, o Deus dele tirou ele do Egito só para matar no deserto. Entendeu? Moisés usou esse argumento. E o que será do teu nome, Senhor? Porque Moisés sabe que Deus é zeloso pelo seu nome. Deus zela pelo seu nome. Por isso ele usou esse argumento. E aqui também o profeta Joel manda eles fazer esse argumento também. Porque ele sabe que o Senhor é zeloso para com o seu nome. Agora, o povo se arrepende. E então, agora nós vamos ver a resposta do Senhor para com o seu povo. Agora o Senhor responde o seu povo. Vejamos o que diz a resposta do Senhor aqui. Depois do arrependimento do povo. Ele vai dizer assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo e vinho novo, azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e árida. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e as videiras estão carregadas. O povo de Sião alegra-se, regozija-se no Senhor, seu Deus, pois ele lhe dará chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe enviará muita chuva, a de outono e a de primavera, como antes fazia. A eira ficarão cheia de trigo, os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Louvarão o meu nome, louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Assim é a resposta do Senhor. O Senhor agora diz que vai mandar os gafanhotos para longe, para uma terra árida e seca. Lá eles vão morrer. Ele vai dizer assim que o mau cheiro, ele vai lançar os gafanhotos no mar, e o mau cheiro vai subir, mas já vai ser distante da nação. Aí ele vai dizer assim que o Senhor vai fazer tudo ficar verde, vai mandar chuva, como antes mandava, e tudo vai ficar verde, as árvores vão dar os seus frutos novamente. A figueira e a videira estão carregadas, e vai ter azeite e trigo o bastante para saciar o povo. Agora ele diz que nunca mais o povo dele será humilhado. Aí o Senhor agora responde trazendo a graça dele, a misericórdia dele, e devolvendo chuva à terra seca e trazendo fruto aonde não tinha mais nada. E agora o Senhor, depois de tudo isso, depois do arrependimento, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: e depois disso,
Depois de quê? Depois que o Senhor depois que o povo do Senhor se arrepender, depois que a nação estiver arrependida, o que vai acontecer com ela? Ele diz assim: e depois disso, depois que o povo se voltar para o Senhor, depois que o povo se voltar com quebrantamento profundo, arrependimento, o que vai acontecer? Ele vai assim: derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia. Ou seja, depois que o povo se arrepende e volta para o Senhor devolve as colheitas, devolve o vinho, o azeite para o povo, e agora o Senhor traz vida àquela nação. O Senhor faz derramar o Espírito. O Senhor traz o Espírito, um derramamento do Espírito para a nação. Ele vai dizer assim: derramarei do meu Espírito sobre todo o povo, seus filhos e suas filhas. Ou seja, a promessa do derramar do Espírito Santo, irmão, não é só para nós, no momento que estamos aqui. Não, é para nossos filhos, é para nossos netos, é para nossos futuros, é para a nossa futura geração. A promessa do Espírito Santo é para a nossa futura geração também. Ele vai dizer assim: os velhos terão sonhos. Agora ele vai dizer que até os velhos sonharão. Ou seja, o que é um velho? Um velho é uma pessoa que vive das glórias passadas. Se nós formos conversar com um senhor do nosso tempo, ele vai dizer assim: meu filho, quando eu era rapaz, era assim, assim, assim. Ou seja, as glórias que ele conta é glória passada, porque o velho vive de glória passada. Só que agora, com o derramado do Espírito Santo, um avivamento veio sobre a nação. O que ele está dizendo? Agora os velhos terão sonhos, os velhos sonharão com o reino de Deus, terão novos sonhos de projetos, de conquista. Serão um Caleb que com os 85 anos sonhava em conquistar uma montanha. É assim que o Senhor faz, irmão. Quando o Senhor derrama do seu Espírito, Ele dá coragem, Ele dá ação, Ele dá vontade, Ele dá desejo, Ele dá atitude para o povo. Isso se cumpriu lá em Pentecoste com os apóstolos. Os apóstolos estavam lá, eram crentes, eram chamados, mas estavam lá com medos, amedrontados, trancados dentro do quarto. Se reuniu, mas às escondidas. Até que o Senhor trouxe no dia de Pentecoste o derramado do Espírito Santo sobre eles. E ali eles se encheram, ficaram corajosos e com atitude. Agora Pedro se levanta no meio dos 12, mais do restante, que entre todos os 120, se levantou entre a nação e prega o seu primeiro sermão depois do derramado do Espírito Santo. E 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, agora eles têm poder. Agora eles têm poder do Espírito Santo. Agora eles pregam no poder do Espírito Santo. É isso que acontece. É isso que vai acontecer com nossos filhos, se nós se voltar para o Senhor de todo o coração, arrependimento total, genuíno. Os nossos filhos vão receber o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é para nossos filhos, é para os velhos vão sonhar com novas conquistas, novo ministério. E ele também vai dizer que os jovens terão visões, ou seja, até os jovens que são imaturos terão visões. Nós for ver, um jovem não tem experiência, irmão. Mas aqui um jovem cheio do Espírito Santo, irmão, é um jovem que tem visões de projeto, tem visões de ministério, tem visões do reino de Deus. Entendeu? É um jovem ativo, um jovem cheio de vigor, é um jovem corajoso, é um jovem que agora ele tem visões do ministério, do avanço do reino, da obra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai dizer assim, que até os servos e servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Ou seja, o derramado do Espírito Santo não se limita a pessoas comuns. Aqui é para todos, é para o Senhor, o servo, é para o pobre, o rico, é para o letrado e o iletrado, é para o branco, é para o preto, é para o índio, é para o pardo, é para todos quanto ele chamar,
Ele vai derramar do seu Espírito naquele dia. Todo o seu povo receberá o Espírito Santo. A promessa do Espírito é para todos. É para os livres e para os escravos. É para os filhos e filhas, os velhos e jovens. Para todo o povo. E então é um avivamento espiritual aqui. O Senhor está concluindo aqui um avivamento espiritual, irmão. Isso acontece depois que o povo se volta para o Senhor com o coração aquebrantado, com arrependimento sincero, uma volta de joelho, prostrado. Todos, não é só a nação, mas a liderança da nação, a liderança, principalmente os que ministram perante o Senhor, os cabeças, as autoridades do templo. Eles primeiros que têm que se humilhar a eles, tem que se prostrar a eles, depois o povo, primeiro os pastores, os presbíteros, e depois a igreja. E então o Senhor traz um avivamento para a nação, para a igreja. E todo avivamento para a igreja, ela abrange a nação inteira, irmão. Porque dos avivamentos que já aconteceram, eu já ouvi falar de avivamento que já aconteceu, como avivamento na África, e em outros lugares, que até os bruxos da região se arrependeram e queimaram seus livros em praça pública, livros caros, eles queimavam, saía gritando, buscando o Senhor. Ou seja, quando o Senhor traz avivamento, ela não atinge somente a igreja local, mas ela atinge a região onde está situada a igreja. Arrependimento, quando ele acontece de modo geral, na região inteira. Esse é o arrependimento verdadeiro. Então, irmão, o que está faltando para nós conseguir um avivamento não é simplesmente pedir, Senhor, traga um avivamento. Não, está faltando um arrependimento. É quebrantamento. É arrependimento com choro, com pranto, com coração aquebrantado. Com sinceridade. E então o Senhor nos ouve e nos responde. E traz um avivamento, irmão. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses tempos, tempo difícil, tempo que as pessoas não querem se voltar para o Senhor mesmo, e que o Senhor convoque a sua igreja nesse tempo, mesmo difícil, porque sempre quando teve avivamento foi em tempo difícil, tempo de deserto, tempo de crise, tempo de guerra, e que o Senhor traz um avivamento. Amém, irmão? Que nós possamos clamar para o Senhor, que nós possamos se humilhar, que nós possamos buscar ao Senhor pelo avivamento, para que o Senhor traga um avivamento em nossa nação brasileira. Nossa nação brasileira está precisando de um avivamento, irmão. As igrejas estão muito fracas em seus cultos e estão misturando muitas coisas do mundo com a igreja. A igreja está muito misturada com as coisas do mundo. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja, as coisas do mundo, os prazeres do mundo para dentro da igreja. Amém? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Até o outro vídeo. Glória a Deus. Em nome do Senhor, o Senhor seja louvado.